Boa noite, estamos aqui no Ecopuc Rio, junto com o Café com Cavanha, justamente para promover mais uma iniciativa de conscientização a respeito de tecnologia. O nosso objetivo hoje é discutir um pouco no entorno do desafio Petronet, como o blockchain pode agregar valor à cadeia de suprimentos. Estamos com a honra de receber o Armando Cavanha, um dos maiores especialistas na área, justamente para instigar, para promover, para nos ajudar a refletir os principais desafios desse setor e que futuramente vocês vão ter oportunidade de nos submeter propostas de soluções utilizando o blockchain. Então, mais uma vez, Cavanha, é uma honra te receber aqui. Obrigado. Espero que seja um live bastante produtivo para todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado. Pessoal, então vamos começar mostrando o que é o objetivo da nossa reunião de hoje, né? Petronet está fazendo então um hackathon, que é o Hackathon 2018, e ela pediu para que nós trouxéssemos alguns temas para a inspiração daqueles que estão propondo ideias e propondo discussões. Foram feitas conversas e debates com Gartner, PUC e outras entidades, para a gente então poder trazer 7 pontos de reflexão que podem ser então motivo de inspiração para os que estão participando. Petronet pediu, e eu acho que é super importante falar, que não é necessário que se faça uma solução peer-to-peer, ponta a ponta, completa. Podem ser soluções de tema, problemas, gaps, não necessariamente, portanto, um conceito completo. Queremos, na verdade, iniciar a discussão de todo o processo de blockchain voltado à supply chain e promovido pela Petronet, que é um portal de compras e contratos que começou com a Petrobras, o grupo Petrobras, e hoje se expande para outros clientes além do grupo Petrobras. Então, as primeiras das reflexões é o fluxo de materiais, de composição, até o descarte, quer dizer, todo o fluxo de materiais. Imagine uma bomba, desde as suas partes iniciais da bomba até o final, quando a bomba não serve mais. Esse fluxo todo, ele está então sendo pensado, aqui é só uma figura ilustrativa, por favor, se ele tem chance, qual a probabilidade, qual a perspectiva que tem de ser trabalhado dentro do blockchain. Então, uma parte disso, ou todo o processo, ser pensado então como uma oportunidade dentro do blockchain. O segundo conceito, e que é de muita importância, e a Petronet tem também bastante visão centrada na questão da financiabilidade da cadeia de suprimento ao montante. O que quer dizer isso, né? Basicamente, o supply chain tem 3 fluxos: o material, que vem do supplier até o consumidor, a informação, que vai nos 2 sentidos, e o financeiro, que é pago. Os pagamentos são feitos do consumidor para o supplier nas diversas camadas. Acontece que os supridores de primeira camada e segunda camada, eles necessitam de financiabilidade para poderem produzir e antecipar a produção e então vender para o consumidor final. Então, um dos itens importantes é a financiabilidade do processo. E um dos pontos que a Petronet entendeu, na discussão com Gartner e PUC, entendemos todos nós que seria relevante para submeter algum processo de blockchain, seria então a financiabilidade da cadeia a montante. Lembre-se que pode ser o todo ou pode ser parte, um gap, um problema que vocês identifiquem como viável de propor alguma solução. O terceiro ponto é o registro técnico e comercial, ou conhecido também como cadastro de fornecedores. A Petronet tem um grande registro de dados, um grande banco de dados de fornecedores, que fornecem, evidentemente, para o grupo Petrobras e outros clientes, e também como essa relação com os fornecedores, os dados todos que transitam, como eles podem ser também objeto de blockchain dentro desse supply chain, olhando o registro técnico comercial ou cadastro de fornecedores. Lembrando que um cadastro ele tem basicamente 5 itens fundamentais dentro dele para compor a visão de cadastro, banco de dados dinâmico, que é o fator qualidade intrínseca dos bens e serviços que estão sendo transacionados, a questão financeira e contábil dos fornecedores, a questão societária e jurídica, a questão de segurança, meio ambiente e saúde e a questão de responsabilidade social. Isso compõe o conjunto dinâmico de banco de dados, de cadastro de fornecedores ou registro de fornecedores.
O quarto ponto, muito mais complexo para se iniciar, mas quem sabe alguém tem alguma experiência específica nisso, que é o Repetro, que é um sistema de desoneração de importação temporária de bens para aplicações basicamente offshore. Então, se alguém tem alguma experiência específica, de repente pode estar coincidindo com a inspiração de fazer uma proposta para blockchain. Mas ele, obviamente, é menos visível do que os 3 primeiros que a gente apresentou. Um outro ponto que é genérico, não é só para petróleo, óleo e gás, e a Petronet está imbuída em expandir a sua visão, é o do logística, o tracking de logística nas interfaces supply chain. Você tem no supply chain desde a matéria-prima, o componente, o equipamento, o sistema, o módulo, o FPSO. Você tem então um conjunto de interfaces muito longo. E como é feito o tracking dessa logística? Essa movimentação desses materiais, essas partes, a conjugação deles todos. Então, é um potencial também assunto para se olhar pelo ponto de vista de blockchain. Todas as figuras, por favor, são ilustrativas, só para trazer o raciocínio. Conteúdo local, alguma coisa que o Brasil se preocupou muito e vai se preocupar ainda muito pela frente, porque deseja, de alguma forma inteligente e de promover a indústria local para ela se tornar indústria global, é o conteúdo local. Quer dizer, como se consegue medir do início da fabricação das partes, desculpe, das partes e componentes até o produto final, como se consegue saber qual o percentual nacional, local, para quê? Para que se possa ter nessas medidas, tomar então iniciativas de promover, de balancear, de compensar, de bonificar aqueles que fazem mais conteúdo local no país. Então, existe uma capacidade, vamos chamar, uma perspectiva de trabalhar conteúdo local e olhando pelo ponto de vista do blockchain. E o último ponto é a questão da compra pelo custo total. Também, como Repetro, não é tão evidente, mas quem sabe alguém tem alguma boa experiência nesse assunto e que possa trazer também conexões com a questão do blockchain. É olhar as compras, os seus custos componentes e fazer as compras não só pelo custo, pelo preço final de alguma coisa, mas pelo custo completo daquele processo de aquisição. Então, é um tema bastante relevante, obviamente bastante complexo para se pensar em blockchain, mas quem sabe haja aí alguma conexão desse tema como um todo. Eu gostaria então de passar agora para o Rafael Nasser, que é o nosso especialista, professor, doutor em blockchain, para que ele possa nos apresentar os cases que ele pretende para... Obrigado, excelente. Acho que inspirações importantes para quem está se debruçando nesse desafio de aplicar efetivamente blockchain numa área tão promissora e tão interessante como cadeia de suprimento. A gente tem visto aí vários estudos de pesquisa falar sobre os potenciais de adoção de diferentes facetas do blockchain. Quando a gente olha para essa cadeia de suprimento, a gente tem um cenário complexo de vários fornecedores, várias empresas interagindo. Então, as propriedades do blockchain, de você ter uma linguagem comum, de você garantir confiança a um ambiente que não necessariamente todos esses players confiam um no outro, acho que você tem aí um potencial de adoção muito interessante dessa tecnologia. E eu vim exatamente trazer alguns projetos que têm se destacado nessa área para servir aí de exemplos, para inspirar, para que vocês possam pensar nesses desafios e conhecer um pouquinho do que já tem sendo feito nessa área e possa ajudar vocês aí a ter ideias relevantes nesse contexto. Então, pegando aqui como primeiro exemplo, eu trouxe um case muito comentado e extremamente interessante, que a gente pode compreender com facilidade, que é a joia que está ali na joalheria. Você compra aquela joia, ela tem ali talvez um diamante extremamente valoroso dentro daquela joia, e você precisa fazer um seguro desse bem que você comprou. Aí começa o problema. Essa seguradora, ela não conhece todo esse histórico dessa joia, né? O que é aquele diamante que está ali? Onde ele foi extraído? Como é que ele foi lapidado? Quem manuseou esse produto? Então você tem aí nessa cadeia toda de suprimento para chegar lá no consumidor final aquela joia, uma série de empresas envolvidas e uma série de burocracias envolvidas. E o que esse projeto tenta trazer de interessante? Exatamente um linguajar comum, uma forma de manter toda a informação sobre aquele diamante, sobre aquela pedra preciosa, registrada num único lugar. Um lugar que não depende da confiança e da arquitetura e da tecnologia de uma única empresa, mas que é comum a essas empresas. Exatamente o blockchain. Então o blockchain ele acaba sendo um lugar para
gerenciar essas informações e permutar essas informações entre esses diferentes atores envolvidos nesse processo. Então, um país lá na mineração que encontrou aquela pedra na sua forma bruta, pode registrar a informação daquela extração. Quando isso é vendido, exportado do país para um outro país que vai fazer todo um trabalho sobre aquela pedra, isso pode ser registrado por essas empresas que fizeram esse trabalho de exportação. Quando acontece lá a lapidação, o aprimoramento desse item, isso também é registrado, é detalhado, isso fica tudo disponível de uma forma confiável, que não pode ser alterada, criando aí um novo patamar de relacionamento entre os atores. E por que esse case é muito interessante? Eu gosto sempre de citar ele. Porque ele venceu um dos principais desafios técnicos quando você vai lidar com registros digitais. Você está lidando com um item que ele não nasceu digital in natura, ele é um diamante, ele é um item físico. Como é que você consegue fazer o rastreamento desse diamante de forma clara e relacionar esse diamante com esse item físico, com esse item digital, né? O digital do diamante com o físico do diamante? Como é que você faz esse casamento entre essa representação física e digital desse item? E esse case tem uma coisa muito interessante, porque ele conseguiu vencer esse desafio. Como ele venceu esse desafio? Ele conseguiu calcular uma série de propriedades específicas de cada uma dessas pedras extraídas, então a composição, as características de luminosidade e outros itens específicos aí do diamante, para gerar um identificador único, e esse identificador único é registrado em blockchain, e toda a vida útil daquela pedra, até ela ser vendida e segurada lá na ponta, ele consegue ser rastreado, formando aí um registro imutável de toda essa cadeia de suprimento. Então uma ideia aí, eu não tenho dúvida que no setor de petróleo a gente pode usar esse case aí como inspiração. Ele está aí também num setor de mineração, né, bastante próximo aí dessa indústria, e ele é uma inspiração para que vocês possam usar isso como lições aprendidas e pensar esses desafios aí dessa indústria. A gente teve inspirações aí muito interessantes com Cavanha, então passar para vocês esse case eu achei que era bastante interessante. Indo mais além, né, não só esse case, a gente tem o blockchain também como um fator muito importante quando a gente fala de burocracia, né? Então você imagina, eu citei algumas vezes quando a gente falou do diamante de exportar, né? Exportar é uma coisa que requer uma complexidade muito grande, você tem que ter uma papelada muito forte para poder tirar, por exemplo, um item precioso ali de um país para outro, ou qualquer mercadoria de valor de um país para outro. Então, como é que essas informações conseguem ser compartilhadas e elas são permutadas aí entre entes públicos, entes privados, e tem que ser numa velocidade muito rápida, porque imagina o custo de você ficar com a mercadoria embaraçada ali na alfândega de um país, pagando diárias ali de container, pagando todo o custo de transporte e a logística envolvida. Então, usar o blockchain para poder fazer esses dados fluírem, estarem mais integrados, para a gente não ter ali sincronização de dados ou falhas de integração de sistema, isso pode entregar na prática um processo de alfândega, um processo aduaneiro muito mais eficiente. Então, quando a gente fala de cadeia de suprimento, a gente fala de várias empresas envolvidas, compartilhar dados e trocar esses dados com eficiência, de forma confiável, também é um valor agregado muito interessante. Então, esse case aí exatamente de exportação é importante ser citado, é importante ser conhecido, e enriquece aí mais uma vez de forma a inspirar os participantes aí do desafio. E para não ficar só nesses dois cases, um case que eu gosto muito e ele traz uma lógica relevante do ponto de vista do consumidor final, né, é o case do Grupo Carrefour, que foi feito com carne suína. Então você imagina, você vai ali comprar uma carne suína na gôndola do supermercado, você tem lá um QR Code ali atrás, você pode usar o seu celular, escanear esse QR Code e descobrir toda aquela cadeia que aquele suíno teve desde da sua criação, do seu abate, o transporte, em que frigorífico ele foi manipulado, que dia que ele foi embalado para virar um produto disponível ali na gôndola. Isso tem, sem dúvida nenhuma, um aspecto muito relevante para o consumidor, que pode escolher quando efetivamente gostar de uma determinada mercadoria em função do histórico positivo ou negativo numa compra anterior, mas também tem um aspecto muito interessante prático para o produtor. Se você tiver ali um determinado lote, ou uma determinada praga, uma suspeita num lote, você não precisa, por exemplo, condenar todo um período de produção. Você pode rastrear aquele lote, estava envolvido, foi criado em determinado produtor, então eu posso eliminar aquele lote para evitar uma determinada doença. Então tem um aspecto não só interessante do ponto de vista de informacional para o consumidor, mas enriquecedor do ponto de vista gerencial de quem está envolvido nessa cadeia, que pode qualificar fornecedores, que pode reagir frente a situações indesejadas. Então é um conjunto de situações bastante rica em que a gente vê que o blockchain ele entra como um
um ambiente de gerar confiabilidade nessas relações entre diferentes atores. Ele entra como imutabilidade de registro para dar garantia que aquela informação colocada ela não vai ser alterada. Ela entra na facilidade de criar uma linguagem comum de comunicação entre esses diferentes atores. Então são diversas propriedades aí muito relevantes e que trazem benefícios, como vocês podem ver nesses exemplos, interessantes aí para a cadeia de suprimento. E para citar um último exemplo, para a gente não ficar só em casos mais comerciais, eu acho muito interessante esse exemplo, que foi reportagem até da The Economist, falando sobre como o blockchain pode ser usado, e já tem algumas experimentações, para garantir a preservação ambiental. E aí, especificamente, estamos no Brasil, vamos falar da Amazônia, né? Então, como garantir a preservação ambiental das espécies ameaçadas na Amazônia. Então, esse case é muito legal, tem um vídeo que eu recomendo que vocês vejam, exatamente fazendo um track, né? Tem determinadas espécies que não são permitidas ali o abate, permitidas a exploração para medicamento, cosméticos, etc. E através do DNA você gera registros digitais dessas espécies, e que ele pode ser identificado lá na ponta, na venda de um determinado perfume, num determinado medicamento, que você consegue ver se aquele DNA está presente, e aí você faz uma engenharia reversa desse rastreamento, sabe que isso foi proveniente de uma espécie protegida na Amazônia e que está num medicamento que não poderia estar. Então, para trazer esse contra-exemplo mais lúdico, mais da preservação ambiental, de forma a abrir um pouco o leque, né? Eu acho que a ideia do live hoje foi vocês olharem exemplos diferentes de uso de blockchain nesse contexto de cadeia de suprimento, entenderem um pouquinho de inspirações sobre esse ambiente da Petronet e do Oil and Gas, que pode ser muito enriquecido com o uso dessas propriedades do blockchain. E era um pouquinho do objetivo do live de hoje. Que vocês pudessem trazer mais reflexões e se inspirarem a participar. Então eu reforço o convite para que vocês façam as inscrições no live, que vocês possam participar aí do desafio da cadeia de suprimento, o uso de blockchain na cadeia de suprimento. Então fica esse convite para vocês, não deixem de se inscrever, não deixem de participar. As inscrições vão até o dia 15, a gente prorrogou até o último dia de submissão, então se inscreva, já faz a inscrição, já envia o seu projeto. A submissão do projeto, a gente conta com um processo bastante criativo de vocês para vender bem as ideias, trazer ideias inovadoras, como a gente brincou na chamada do live de hoje, fora da caixa, que possam olhar esses diferentes prismas de como explorar essa tecnologia, que é uma tecnologia nova, que vai trazer bastante revoluções aí no horizonte de médio e longo prazo, mas trazer para hoje, o que isso pode revolucionar dessa indústria, para que a gente provoque aí a Petronet de olhar essa tecnologia com carinho e ajude nesse processo de reflexão da transformação digital que a gente tem tanto falado aí nos excelentes convidados que a gente tem recebido aqui no live. Então, mais uma vez, convido vocês a fazerem as inscrições, participarem, e qualquer dúvida, a gente está online, a gente está disponível, não deixa de interagir com a gente, estamos disponíveis nos canais, entra no Facebook, manda suas dúvidas, a gente responde rapidamente, não deixa de participar, a gente quer estar engajado, fica o convite, vai lá e se inscreve.